Shalom, shalom, queridos. Aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Águia, Ministério de Avivamento, e hoje eu vou falar sobre cobertura espiritual, tá bem? Muitos sabem o que é, outros não sabem o que é, outros não acreditam nisso, tá bem, queridos? Mas eu quero ler um trechinho bíblico para você aqui, para eu poder falar algumas coisas muito especiais a respeito desse assunto, tá? Eu já fui uma pessoa que não acreditava e depois vi o quanto faz diferença ter cobertura espiritual, ter uma equipe de pessoas orando por você, tá? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à própria ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Tá? Eu não vou ler o resto, que está lá em Romanos 13, 1, o trecho é bem comprido, mas eu vou parar por aqui. Queridos, quando Deus dá autoridade para alguém, é para ele usar. Você vê quando um caminhão vem correndo um bitrem com 60 toneladas, né, o peso do conjunto, né, mais a carga em cima, 60 toneladas, pode vir um policial de 1,5 metro de altura, levantar a mão, mandar parar, aquele caminhão todo vem freando e para. Por quê? Porque o policial tem autoridade. Amém? Assim acontece no mundo espiritual. Títulos eclesiásticos são liberados por Deus, por escolha dele, ou por mérito das pessoas, ou por busca das pessoas. Diz que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, tá? Para você ter qualquer tipo de autoridade, você tem que ter um negócio chamado profundidade. Você tem que cavar, você tem que buscar conhecimento, gastar tempo, gastar a sua vida para poder buscar conhecimento, buscar autoridade, buscar conhecimento. Como é que você vai falar bem de alguma coisa se você não estudou, né? Então, às vezes você pode ir no médico especialista e quando você chega ali no consultório, na recepção, tá ali a secretária, e aí você chega para a secretária e fala, eu queria fazer uma consulta com o doutor, que eu tenho um problema aqui. Ele falou, o doutor não tá, mas deixa que eu te atendo. Você vai falar, não, eu quero que ele me atenda, porque ele estudou, ele tem profundidade, ele tem autoridade. Assim, queridos, mediante as batalhas que você trava, Deus vai desatando níveis de autoridade, amém? Para que você possa operar no mundo espiritual também. Um advogado, ele exerce seu trabalho aqui no mundo físico. Alguém que buscou a Deus, buscou conhecimento, caminha com Deus, vai recebendo essas promoções da parte do Senhor, se assim podemos dizer, capacitações, pessoas vão recebendo dons que vão sendo acoplados, autoridades para o batismo com o Espírito Santo, autoridade sobre os demônios. Quem lembra dos 7 filhos de Cefas, do sacerdote, que diz na Bíblia? Eles vieram expulsar um demônio, o demônio falou, Paulo eu conheço, Jesus também, vocês quem são? E diz que a surra foi tão violenta que o endemoniado rasgou todas as roupas dos filhos de Cefas. Deu uma surra em 7 pessoas, porque não tinham autoridade. Já o pai desses meninos tinha autoridade, que era o sacerdote Cefas. Então, essas autoridades vão sendo liberadas. E assim como Deus delega autoridade para um prefeito para cuidar de uma cidade, Deus também entrega chaves espirituais na mão de líderes espirituais. Chaves de bairros, chaves de igreja, tanto que são chamados de anjos da igreja, os pastores que ali cuidam, dentro daquele perímetro, dentro daquelas paredes, as ovelhas que ali estão sobre responsabilidade desse pastor. Amém? Então entenda como Deus, ele faz entrega essas autoridades para pessoas. Tem pessoas que são líderes de nações, tem pessoas que são líderes de lugares imensos, mas foi porque passou batalhas, né? Foi provado, foi aprovado, e Deus assim quis condecorar essa pessoa, tá?
não pelo título eclesiástico, não só por é pastor, é apóstolo, é profeta, é mestre, mas não, por trás disso tudo, Deus está liberando as chaves para as pessoas que Ele quer, que tem coração puro, que são verdadeiras, que buscam a Deus, que buscam o reino, que amam o conteúdo bíblico, que amam o conteúdo cristão, amém? E aí que eu falo de cobertura espiritual. O Comando Águia dá cobertura espiritual, cobertura de intercessão para ministérios, igrejas, para pessoas que têm chamados itinerantes, missionários, pastores, para famílias, para casais, para empresas. Aquilo que a pessoa quer cobertura, ela liga para nós, ela fala conosco, nós vamos orar, pedir para Deus, se Deus permite, e aí sim nós começamos a cobrir aquela família. Nós só não fazemos nenhum tipo de cobertura espiritual para pessoas que não são dizimistas. Não podemos fazer, porque intercessão quer dizer colidir com violência de encontro àquele que está atacando um outro. Existe uma briga entre duas pessoas, intercessão, você entra aqui no meio e você colide contra aquele que está atacando. Nós precisamos ter uma vida toda alinhada para poder entrar nessas batalhas, senão Satanás ele vai ter na sua mão, amém, dívidas para nos contra-atacar. Ele vai ter dívidas para anular a nossa força. Então a gente tem que estar em santidade. Se as pessoas não são dizimistas, não adianta a gente querer entrar numa batalha, né? A gente vai querer entrar numa batalha que o próprio Deus já diz que com maldição sois amaldiçoados. Então, você já sabe, né? Dizimista, nem adianta pedir cobertura. Amém? Então, quando a gente dá cobertura espiritual, a gente ora, a gente intercede, seja por enfermidade, seja por ataque satânico, seja por ataque financeiro, seja por ataque na família, no casal, nos filhos, com homossexualismo, com esquizofrenia, com o que for, né? Mas daí as pessoas são dizimistas aqui no comando. Amém? É uma troca, sabe? A gente vai lá e batalha por aquela família, e ao mesmo tempo eles querem que o comando avance, eles querem que a base cresça, eles querem comprar o lugar da base, amém? Então, nós só damos cobertura espiritual para quem é dizimista aqui, amém? E aí temos alianças, pessoas são soldados. O que acontece de diferente? Agora eu quero que você comece a raciocinar. As igrejas que estão debaixo dessa cobertura desfrutam daquilo que já foi conquistado e não daquilo que nós vamos conquistar. Você só pode oferecer alguma coisa, amém, para alguém se você tem para oferecer. Não adianta eu falar, ei, vem aqui buscar aqui uma caixa de uva, mas eu não tenho a caixa de uva, eu não posso entregar. Nós já conquistamos os 9 dons espirituais e isso pode ser impartido. Perdão. Isso pode ser transferido. Já preguei muito isso. Aconteceu na Bíblia entre Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Ananias e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos e alguns outros lugares, né? Então a gente imparte, a gente ministra, a pessoa começa a desfrutar daquilo que nós já conquistamos. E isso é bíblico, assim como se você ler a Bíblia, você vai ver que os mesmos sinais que Elias operava, Eliseu operou. Então tem como se estender a capa, se estende o guarda-chuva, a pessoa entra debaixo e começa a receber daquilo que nós já recebemos. Aí nós vamos entrar na peleja e intercessão pela vida daquela pessoa. A pessoa começa a prosperar no ministério ou na empresa, financeiramente, números de pessoas. Quando as pessoas entram aqui, o dízimo delas começa a aumentar. E a gente pergunta, quando você entrou aqui na cobertura, quanto era o teu dízimo? Meu dízimo era tanto. E depois de um ano? Puxa, eu já vi pessoas aumentar 3 vezes o mesmo valor num ano. Igrejas, pessoas que dizem que eu nunca vou parar de dizimar. Pessoas que são fiéis, eu nunca. Então são chaves bíblicas, nós trabalhamos em cima de códigos, de chaves, daquilo que a Bíblia diz, a gente não inventa nada. Só que a gente está indo sempre cada vez mais profundo. Então a gente só trabalha, tá, para esse tipo de pessoas. A gente não pode pegar uma batalha que já está vencida do lado do inimigo.
né? É como eu entrar e falar, você está com uma brecha aberta, eu vou entrar aí e vou batalhar por essa brecha. Não, nós nunca vamos vencer esse tipo de batalha. Por isso a gente não entra, tá? Batalhas contra o inferno a gente entra em todas, tá? Agora, contra a palavra de Deus, nenhuma. Amém? Tá bem explicado já, que tem muita gente que chega aqui, me dá cobertura espiritual e tal, e acha que a gente está vendendo cobertura. Não, a gente não vende cobertura. A gente não entra em nenhum tipo de batalha contra Deus. A gente entra contra o inimigo. Amém? Nós somos servos de Deus e obedecemos. Ele é o extremo. Quem conhece a gente, ou vem aqui na base de treinamento, uma vez por mês tem treinamento aqui, tá? Quem vem aqui nos conhece. Nós somos até chatos com isso. Quer que as coisas fluam, quer ver sinais, milagres, tu tem que se enquadrar, tu tem que se alinhar, tá bem? Então, em nome de Jesus, quer que coisas grandes aconteçam? Se alinha certinho, coloca tua vida no trono do Senhor, receba a cobertura e ó, voe para a glória do Pai. Amém? Falando só mais um pouquinho aqui de cobertura, eu deixei algumas coisas escritas aqui. Escute bem essa palavra, de segunda Crônicas 20:20. Tá? Vou te dar uma base bíblica, tá? Para o que eu estou falando. Pela manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouçam-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, querido, quando te libera a palavra, a pessoa recebe, a pessoa vive, começa um caminho de prosperidade, porque é bíblico. Amém? Aqui diz que com Deus está a segurança, e crede nos seus profetas e prosperareis. Tá bem? A sua crença em Deus te deu segurança, salvação. Aqui o Senhor nos ensina que o avanço da nossa vida depende de autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Tá? Todo homem precisa estar sujeito a uma autoridade e ela vai ser a voz de Deus para a sua vida. Por quê? Que é o profeta que liberou a prosperidade. Ele liberou a palavra e o povo prosperou. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então é por isso que o povo prospera, por isso que o povo cresce. Quer que cresça teu ministério? Tu tem que vencer. Tá bem? O alinhamento. Tá joia? Não existe soldado no comando AG que diz que é do comando. Amém? Que não dizima nesse lugar. Amém? Nenhum soldado só. Tá? Todos aqui vivem em comunhão com aqui. Ajuda é mútua. A gente libera o que vivemos a vida inteira buscando e tempo de cabana. Liberamos tudo sobre você. A capa completa, receba autoridade, mantos, mistérios, revelação, receba os 9 dons, receba tudo. É com sinceridade. Assim como Elias fez com Eliseu. E assim como Eliseu fez com Geazi. Amém? E assim como é na Bíblia. Então nós fazemos, somos sinceros, mas as pessoas têm que ser recíprocas. O mínimo que podem fazer é ser fiéis a esse ministério. Tá bem? Então, você coloca regras? Não, eu não coloco regras, eu não coloco obstáculos. A pessoa precisa de ajuda, a gente faz o que dá para fazer e o que não dá. Amém? Abraçamos a causa, vencemos juntos, vamos até o fundo, até o final. Né? Mas a gente quer que as pessoas sejam recíprocas também. Isso aqui é uma família. Amém? Às vezes você entende ministérios como outra coisa. Esse aqui é uma família. Por isso, muita transparência, muita verdade entre todos aqui. Quando um padece, todos se unem em intercessão e vão para cima. Tá bem? E em nome de Jesus, que Deus te prospere muito. Se você quer cobertura, é só você entrar em contato, tá? Num dos nossos celulares. Sempre tem aí nos vídeos, tá bom? E que Deus te honre poderosamente em todos os caminhos da tua vida, tá? Mas saiba, Jesus também disse que a gente tem que ser santos como Ele é santo. Não adianta a gente entrar em batalha, sabe, cheio de dívidas, porque você só vai se afundar. Quando você chama um tribunal, você tem que estar preparado, tá? Você chama um tribunal falando, quero entrar numa nova dimensão de prosperidade, de vida conjugal, do emocional, quero ser feliz, tá? Você tem que entrar lá com a vida reta, tá bem? E que Deus te abençoe muito e com certeza você vai prosperar muito em nome de Jesus. Que Deus te honre. Tchau, tchau. Querido, como você entendeu nessa explicação, nós vamos dar essa cobertura. A menos que Deus diga não, nós vamos dar essa cobertura
para aqueles que precisam, para realizar os mesmos sinais. Tá? Isso é muito importante. A nossa cobertura não é uma cobertura espiritual fechada, ela é aberta. Como é isso? A gente gera que você cresça mais do que nós crescemos, voe mais do que aquilo que nós alcançamos, assim como foi o coração de Jesus. Vocês vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores, nos disse o Senhor. Tá bem? Mas para você caminhar conosco, para você ter comunhão conosco, a gente pede que você envie para nós teu dízimo ou redízimo. Nós não vamos entrar em batalha a qual a gente esteja lutando contra Deus na sua própria palavra. Amém? E aí assim a gente entra também em Gálatas 5:7, né, de todo aquele que é instruído na palavra também reparta seus bens com aquele que o instrui. Então a gente recebe um auxílio e a gente dá um auxílio. Você começa a operar sinais onde você está. As pessoas que estão debaixo da cobertura começam a ter mais facilidade de ter membros, de romper no mundo espiritual, de governo em bairros, cidades, tá bem? Isso tudo é bíblico, a gente vê nas histórias de Moisés com Josué, Elias, Eliseu, Ananias e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos, é assim, tá bem? Então, quer estar em comunhão conosco, quer cobertura espiritual, manda um áudio, manda o dízimo ou o redízimo se for ministério, tá bem? A gente já ora de novo, liga você, e da mesma maneira como em Mateus 18:18 a gente liga, entre 2 ou 3 liga algo na terra, a gente também desliga se um dia você precisar sair. Então, quer cobertura? Manda um áudio, manda o teu dízimo, o teu comprovante, tua oferta. A gente vai orar por você e tá ligado. Precisa sair, tá? Sentiu de Deus de sair? Fale conosco, tá bem? Que Deus te abençoe, tá? Só se Deus não permitir, a gente avisa, tá? Mas isso acontece poucas vezes. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau. Avenida.